Começamos o Planeta Campo desta quarta-feira destacando um estudo divulgado essa semana que mostra diferenças, entre as métricas nacionais e internacionais para medir as emissões de gases de efeito estufa na agropecuária. A utilização de padrões internacionais, como os do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, o IPCC, vinculado à ONU, que é a Organização das Nações Unidas, pode gerar diversas distorções nas estimativas de emissões. Isso porque essa régua estrangeira não leva em consideração diversas práticas e peculiaridades da produção rural nacional. A gente fala sobre esse assunto agora com o coordenador do estudo, o professor Eduardo Assad, que é pesquisador do Observatório de Bioeconomia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e também diretor executivo da Fauna Projects, que conversa com a gente agora ao vivo. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, Prazer é todo nosso. discutindo esse assunto palpitante. Sim, é verdade. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por ter aberto um espacinho aí na sua agenda. E eu queria que a gente começasse então explicando para o nosso público por que é importante utilizar as métricas nacionais para o cálculo das emissões brasileiras e quais são as principais diferenças entre as métricas nacionais e as utilizadas pelo IPCC, por exemplo, professor. Olha, você tem um padrão internacional e esse padrão internacional é pilotado pelo IPCC e todos nós respeitamos isso, sem problema. A, a história é mais ou menos a seguinte: se você não tem nenhum fator de emissão, ou sabe as emissões que ocorrem no seu país, use o default do IPCC. E esse default é chamado de Tier 1. Então, você vai fazer um cálculo de uma região qualquer e eu não tenho nada aqui, eu vou lá e puxo esse dado do IPCC e faço essa conta. A FAO também faz isso, outros grupos fazem isso, e a gente tem observado ao longo do tempo que nós temos dados muito bons no Brasil, que não são utilizados para esses cálculos gerais. Então, por exemplo, o IPCC considera as emissões da pecuária um dado só, um valor só, algo próximo de 55, 54 toneladas de metano, quilos de metano por animal, Uhum. dá para toda a América do Sul. A América do Sul é enorme, tem biomas diferentes, tem coisas diferentes acontecendo. Então, e no Brasil, desde 2013, que nós temos as emissões da pecuária e os fatores de emissão da pecuária definidos por 5 categorias de animais. O boi acima de 2 anos, o boi até 2 anos, a vaca até 2 anos, a novilha de 13 meses e o bezerro. Cada um desses tem um fator de emissão. Uhum. E isso tem que ser levado em conta quando você calcula as emissões, por exemplo, do boi na pecuária. Né? A mesma coisa, a pastagem que vocês estão vendo nessa cena aí, essa pastagem ela remove CO2 da atmosfera. Então, no sistema pecuário, você tem que considerar as emissões do boi e as remoções da pastagem. E isso nós temos definido, medido, calculado e que precisa ser usado para mostrar. Não é para aumentar ou diminuir as emissões, é para fazer o cálculo direito. Sim. Eu não posso aceitar, e não aceito, que a soja brasileira emita 3 vezes mais quando o cálculo é feito por procedimentos que vêm, calculadoras que vêm da Europa e dos Estados Unidos, enquanto que aqui no Brasil ela é muito menor, pelo simples fato de que a soja brasileira não usa nitrogênio, ela faz fixação biológica de nitrogênio. Então Exato. isso tem que ser considerado, não pode ser feito desse jeito. Isso tudo, de onde vêm esses números? Essa posição é sua? Foi você que trouxe isso? Não. Isso vem lá do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde mais de 300 cientistas brasileiros participaram deste trabalho, que está na ONU, é o nosso relatório da Convenção Quadro. Então, quando alguém fala, e eu escuto isso toda hora, que o Brasil não tem fatores de emissão tropicalizados, lamento, tem sim. Tem sim, Uhum. eles estão lá no relatório do inventário, existem há mais de 20 anos que eles existem. Agora, obviamente que aí eu faço um pouco meia-culpa, né? Nós divulgamos mal isso. Então agora chegou o momento oportuno de mostrar que eles existem e onde que estão. Com certeza. E quais que são os impactos, de a gente
calcular mal as nossas emissões ou usar esse padrão internacional, quais que são os impactos disso para as políticas de clima e também para o nosso posicionamento frente a fóruns internacionais como a COP, por exemplo, que está vindo aí, Assad? Olha, número errado sai resultado errado de modelo. Então, esse é o Exato. principal impacto. E a gente não considera, nesses estudos todos, a nossa capacidade de remover carbono da atmosfera com práticas limpas. Por exemplo, a agricultura ABC é uma delas. Uhum. Isso não entra nos cálculos, tem que entrar. O quanto que uma integração lavoura-pecuária tem como fator de emissão? Lavoura, pecuária, floresta, sistemas agroflorestais, tudo isso tem que entrar nos nossos cálculos. Então, o impacto é exatamente esse, você dimensiona errado a nossa capacidade de remoção. E isso não significa absolutamente que nós queremos tamponar essa coisa absurda que o Brasil faz, que existe no Brasil, que é o desmatamento. O Uhum. desmatamento é o nosso principal problema. Sim. E é enorme a quantidade de gás de efeito estufa que ele emite. E isso também está lá nesses estudos que nós fizemos. Para cada tipo fitofisionômico da Amazônia e do Cerrado, a gente sabe quanto tem de estoque de carbono no solo e quando você corta, quanto que emite. Isso entra na nossa conta. Eu não preciso usar um padrão europeu, americano, para dizer quanto que a Amazônia emite ou não. Nós sabemos isso e fazemos essas medições há muito tempo. São maiores ou menores? Elas são diferentes. Uma coisa é você usar um número padrão, outra coisa é você usar 1.500 números diferentes, onde você pode mostrar o comportamento de cada tipo de vegetação. Então, é um pouco mostrar ao público nacional que está fazendo essas contas aí direto e ao público internacional que nós temos sim fatores de emissão, tanto para a vegetação quanto para a agricultura. Isso pode causar impacto nos nossos cálculos de ajustar, por exemplo, as nossas metas, né? Quanto é que a gente vai poder remover, em quanto tempo nós vamos remover. Não é uma diferença muito grande, não. Eu não estou falando que isso é de 0 a 100. É uma diferença que precisa ser levada em consideração, principalmente em função daquilo que já foi feito e que está feito e publicado internacionalmente. Então, é preciso entender que a gente tem inteligência, tem uma ciência aqui no Brasil que faz isso há muito tempo. Nós temos pessoas extremamente capazes que fazem isso e não é levado em consideração. A ideia é essa: vamos botar isso para fazer as contas direito. Exatamente, que representem de fato a realidade do que acontece na produção rural brasileira. Assad, o estudo também recomenda, né, que o Brasil se posicione como líder em agricultura sustentável e apresente essas métricas que nós estamos comentando aqui. Como é que o país pode avançar nessa liderança, garantindo, inclusive, reconhecimento e até colaboração internacional? Olha, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma política pública que fomenta a adoção de práticas que removem carbono da atmosfera. Estou falando da agricultura ABC. São mais de 10 anos que nós temos isso, estamos colocando isso na prática, já está funcionando, nós estamos vendo resultados muito bons disso. A remoção não é só reduzir as emissões, nós temos, essas práticas permitem a mitigação, ou seja, você vai ter menos emissão e remoção de carbono. E a gente tem preconizado com muita veemência a adoção e uso de árvores na agricultura brasileira. Nós temos que partir para isso. No momento que isso acontece, nós continuaremos a avançar de uma maneira muito boa nesse protagonismo. Eu lamento muito o que aconteceu nos últimos 4 anos, quando a gente perdeu esse protagonismo. Nós éramos protagonistas nisso. A gente dizia como é que deveria ser feito, a gente mostrava números. Isso não foi levado em consideração. Eu até, justiça seja feita, uma das maiores defensoras dessa agricultura de baixa emissão de carbono foi a ministra Tereza Cristina. Foi o primeiro ministro da Agricultura que chegou em público e disse: nós não sabemos ainda, mas temos uma ideia dos prejuízos incalculáveis que as mudanças climáticas vão trazer para a agricultura brasileira. Foi o primeiro ministro que falou isso, a Uhum. primeira ministra. Sim. E, obviamente, que essa remoção de carbono e esse cálculo das emissões está diretamente vinculado
às mudanças climáticas. Foi feito para isso, para você retirar carbono da atmosfera, fixar esse carbono e evitar que a temperatura aumente. E nós passamos muito tempo dizendo que não tinha mudança climática. Até hoje ainda tem umas pessoas que falam isso, mas um dia vão mudar de posição. Tá certo. Eduardo Assad, pesquisador do Laboratório de Bioeconomia da FGV, muito obrigada pela sua participação aqui no programa com a gente hoje. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. E não esqueça, o trabalho está disponível lá no site da GV. Com certeza. Acessem, né? Procure, tá lá. No Laboratório de Bioeconomia da FGV, que está bem completo o estudo realmente aí com mais de 80 páginas, 85 páginas, Isso, né, professor? Um estudo muito completo realmente. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.